seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Deus me oferece. Guardando a sua palavra e andando por ela, alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu, e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas, e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha: fala para sua mãe ir amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando, já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse: tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou: e eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão. Eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse: tá bom, e desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse: Bibinho, eu fui congregar, orei a Deus e falei: Senhor, o que eu falo para o teu servo? E Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões, e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara, mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia: vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, ali eu guardei aquela palavra. A minha esposa foi internada, passou, antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim: Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação. Passou pela cirurgia, o médico mandou me chamar, estavam minhas duas filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, aliás, ele disse: aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou: agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem neste tumor. E nós vamos acordá-la 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei: tá bom, doutor. E ele foi, e eu saí com a minha filha falou: pai, e a palavra? Eu falei: fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fechar a cabeça da minha esposa, foram fechar. A hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça. A pressão do cérebro dela foi a 43, irmão. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala
com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas. Ele falou: Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode acontecer com ela 3 coisas. Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta para o resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim: você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o Senhor me deu de falar: doutor, eu sirvo um Deus e sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou: todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei: tá bom, doutor. E fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, a minha filha chegou primeiro, entrou na UTI. E quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim: pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho, e naquela época ele tinha 12 anos. Falei: o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai, e nunca iria admitir isto, pai. Eu falei: minha filha, não precisa você falar, é só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança, fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo, a mesma coisa. Cheguei depois dela, ela saiu e falou: pai, eu acho que eu estou ficando louca, pai. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou: pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei: é, realmente, então você está ficando louca, porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei, na palavra de Deus também está escrito: jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela, naquela alegria, falou: Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou: mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim: todos nós temos um anjo à nossa disposição. E o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou: Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor. Manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ali, irmãos, um dia a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade. Ela chama Ana Paula. Ela falou: Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, o médico que operou a minha esposa. Ele falou: Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim: cuida bem dela que ela vai ficar boa.
A minha filha falou: médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou, descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou: não, Raquel, este médico é do hospital, esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou: Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. E ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala: cuida bem dela, que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que ele falou pela sua palavra. Um dia eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram: irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei: só milagre. E ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto, e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu vi. Saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra, e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse: pintor de parede. Eu falei: mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele, pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta. No instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz, veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira vai fazer a comida, como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca a água, coloca o arroz, o tempero, daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus estou a dizer: e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito. E voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma e ali começou a se recuperar. E teve o dia que ela foi para o quarto, e ela com traqueostomia, sonda nasal, e paralisada o lado esquerdo, paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha um acesso no pé. E ali o médico falou para ela: dona Sara, isso não é nada, a senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve, e a senhora voltou, isso aí não é nada, para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o que? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou, todos os movimentos. Nisso ela foi para o quarto, do quarto ela teve alta e foi para uma clínica. E lá naquela clínica era perto da minha casa, eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra de um servo de Deus, pelo Espírito de Deus, eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu, o irmão João Santinha. Falou: Bibim, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei: não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou: o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI e está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça, falou: Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para esta clínica, e um dia
eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira, e ela conversou comigo um pouco, falou: irmã Sara acabou de dormir. Falei: tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava, ela estava com traqueostomia, ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei, primeira coisa que eu fiz: por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado, todas as vezes que eu acordava, eu via a hora. 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito, e fez assim. Eu vi que ela estava com falta de ar. Corri atrás do enfermeiro. Ele veio para fazer porque ela tinha muita secreção, então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter. Não sabia se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida. Ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando, e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu e começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio para o pulmão dela. Mas não ia, porque estava tudo entupido. Para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga. E ali eles viram que não tem mais jeito, e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá. Até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça, e ali ela endureceu. Veio a falecer. Aí os médicos chegaram e disseram: não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração, irmão. Não fiquei apavorado, esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, falei: vem aqui que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero. Ela chegou para mim e disse assim: pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei: minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem: nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia e liguei para ele. Ele falou: Bibinho, eu estou de plantão no INCOR, mas a hora que eu sair daqui eu vou aí. Ele chegou na clínica 8h10, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, ele falou: não tem mais nada que fazer, já foi, já faleceu. E nisso a médica da clínica falou: então eu vou preparar a documentação. Quando ela ia saindo, ele falou: doutora, peraí, me traga isto, e foi pedindo o que precisava. Eu falei: não, doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital, não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou: o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou: então me traz tudo isso que você tem. E trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter, colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum, estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer. Até estabilizar ela, 12/8. A hora que estabilizou 12/8, ele gritou: Bibinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou: fala com ela. Eu falei: Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para mim.
Dali ele falou, agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando lá chegou, a médica da UTI falou, olha, nós vamos estabilizar ela e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva, não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, irmão, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou, milagre. Falei, o que aconteceu, doutora? O cérebro dela está igualzinho a 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar. Saiu, quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinho. Não tem movimento da língua. Que aqui, se tiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali, quando ela saiu, a minha filha disse assim, pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu tivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar de você. Falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada. Então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando até o dia. Ela não podia tomar nada líquido, ela tinha que tomar com espessante para ficar até a espessura de mel, porque ela não engolia. Eu tinha que colocar a água com espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua voltar, para ela poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim, Bibinho, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei, vai. E quando é? Eu falei, tá aí, vai mudar, eu não sei bem. E eu tentava esconder, por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir para o pulmão. Aí até que ela falou assim, você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia num culto antes, para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei, tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou, e aí, você não vai me falar quando é a Santa Ceia? Eu falei, tá bom, é dia tal. Eu falei, então no sábado você me leva. No sábado ela levei. E no sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei, Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir. Meu pensamento de homem. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu falei, não tem jeito, eu tenho que levar. Ela foi, agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo para o pulmão. Foi o pão para o pulmão, foi o vinho para o pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica, doutora, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas o que ela disse? Não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou, não, o pulmão dela está limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comer sozinha e voltou, Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E ouvir a oração da igreja, porque muitos oraram por nós, e a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.